E aí, meus queridos, bom dia. Vamos lá. Com relação ao assunto aqui de leis ponderais, né? A gente já tinha visto em sala uma parte, vou só relembrar aqui com vocês, certo? Que é para tirar dúvidas, enfim, só dar uma relembrada. Leis ponderais, né? Primeiro de tudo, a gente vai relembrar aqui a parte da lei de Lavoisier, né? Que é a lei da conservação da massa, no qual ele diz o seguinte, ó, que em toda reação química, a massa total dos reagentes, ou seja, substâncias que reagem entre si, né? Ou seja, substâncias que estão presentes no início da reação. Ele diz aqui que a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Ou seja, em qualquer reação química, independente se ela ocorrer em sistema aberto ou fechado, o que é que vai acontecer? A massa inicial ela sempre vai ser igual à massa final, certo? Significa dizer o que, propriamente dito, de uma forma objetiva? Que se você somar a massa de todos os reagentes, você vai ter uma massa igual à soma de todos os produtos, certo? Com relação à lei de Lavoisier, ó, a gente tem que ter outra observação aqui, ó, que a lei de Lavoisier ela é sempre obedecida, ou seja, ela é sempre válida. Porém, para ser verificada, o experimento deve ser realizado em sistema fechado. Mas como assim, professor? Para ser verificada? Ser verificado significa dizer que para você comprovar que de fato ela existe, certo? Não significa dizer que se você fizer a reação em sistema aberto, a lei de Lavoisier ela não é válida. Pelo contrário, ela é sempre válida. Agora, se você quiser provar para si próprio ou para outra pessoa através de um experimento, você tem que fazer o experimento em sistema fechado. Por quê? Porque a gente vai ter algumas reações químicas que podem produzir substâncias que possivelmente podem fugir do sistema, né? Como gases. Então aqui a gente tem esse exemplo, ó, que mostra bem isso, ó. Ele diz aqui o seguinte, ó: pesando um comprimido efervescente mais um copo com água, antes da reação e depois da reação. Então aqui a gente vê, ó, que o recipiente, ou o copo, ele está aberto. E aqui a gente tem uma determinada quantidade de água. E aqui a gente tem um comprimido, certo? Eu estipulei aqui um valor qualquer, né? Somente para servir de exemplo. Então aqui, ó, a gente considerou aqui que tem uma massa de 100 gramas quando a gente tem um copo com água separado do comprimido efervescente. Foi o que aconteceu. Peguei esse comprimido, coloquei aqui dentro do recipiente com água. E aí, ó, após a reação, o que foi que aconteceu? Professor, peguei o comprimido efervescente lá de vitamina C, coloquei aqui na água. A água ficou alaranjada, né? O comprimido foi dissolvido. E aí houve a liberação de gás carbônico, CO2. Como o recipiente, ó, era um sistema aberto, significa dizer o quê? Que houve a perda de massa, porque houve liberação de gás, certo? Tanto é que no fim das contas aqui eu tive uma massa menor, ou seja, a massa do produto da reação ou dos produtos da reação. Na balança aqui, ó, teve o quê? Uma aferição, ou seja, uma medição de massa menor, né? Por quê? Porque houve liberação de gás. A reação ocorreu em sistema aberto. Professor, para onde é que foi esses 5 gramas que estão faltando aqui? Fugiram, ó, na forma de quê? CO2, gás carbônico, certo? Então, ó, o que é que acontece? Observação aqui com relação à lei de Lavoisier, ó. Primeira observação, em questões que envolvam, né, combustão de compostos de carbono, ou seja, compostos que possuem carbono, normalmente vão ser, ó, exemplos de questões que vão falar de papel, queima de carvão, queima de madeira de uma forma geral. Todas essas substâncias, né, todos esses materiais aqui vão ter principalmente carbono na composição. E aí, ó, as questões elas podem cobrar isso. Elas vão jogar para vocês esse tipo de material aqui e a reação ocorrendo em sistema aberto. E aí elas podem perguntar o seguinte: meu querido, se a reação ocorrer em sistema aberto, o que é que vai acontecer com a massa final, né? Aí, ó, o que é que você já vai perceber? Professor, provavelmente se eu pegar papel, carvão, madeira e tocar fogo em algum desses três materiais, a massa final, ou seja, a massa do que sobrar lá das cinzas, material carbonizado, vai ser menor do que a massa inicial. Por quê? Porque o carbono, ó, no estado sólido, quando reage com o oxigênio, ou seja, a gente já viu que as reações de combustão acontecem somente na presença de gás oxigênio, não é isso?
Então ele tem que estar presente aqui. Carbono reage com oxigênio, vai produzir o que? Gás carbônico, certo? Gás carbônico em sistema aberto, ou seja, como no exemplo aqui, do copinho aqui que a gente deu, copinho aberto, gás carbônico escapou. Significa dizer o quê? Que aqui também a gente vai observar uma redução na massa, certo? Por quê? Porque vai ocorrer a formação de gás carbônico e aí ele vai escapar do sistema caso o sistema esteja aberto. Outro detalhe aqui importante é o seguinte, se as questões relativas à lei da conservação da massa, que é a lei de Lavoisier, né? Se elas envolverem combustão ou oxidação do ferro, vai haver um aumento de massa. Professor, por que com carbono era uma redução e aqui vai ser um aumento? Porque a queima dos compostos de carbono, né? Aí você vai interpretar como sendo que papel, carvão, madeira e entre outros, vai haver a formação de um gás, e gás em sistema aberto escapa. Aqui não, aqui a gente vai ter a formação do óxido de ferro 3, né? Que é um composto sólido, certo? Composto sólido ele não escapa do sistema, certo? Se você pegar, por exemplo, uma barra de ferro, aferir a massa dela antes de oxidar e depois de ela oxidar, ou seja, antes de enferrujar e depois de enferrujar, você vai ver que depois que ela enferruja, ela tem uma massa maior. Por quê? Porque o composto formado é um composto sólido, que ele é formado a partir da junção do oxigênio com o ferro. Logo, a massa final ela vai ser maior que a massa inicial, certo? Então, com relação aqui à lei de Proust, que é a lei das proporções definidas, alguns livros podem trazer como lei das proporções fixas ou constantes. Então eu coloquei logo as 3 nomenclaturas aí para vocês verem. O que é que vai acontecer aqui? As substâncias reagentes precisam de uma proporção fixa de números inteiros e pequenos. Basicamente, como é que a gente vai reconhecer esse tipo de questão? Né? Como é que a gente vai observar questões de lei de Proust? Antes de a gente pegar o exemplo, vamos ver logo essa observação aqui. Que se a questão apresenta uma proporção fixa, trata-se de uma única substância. Então, se a proporção variar, trata-se de substâncias diferentes. Vamos botar uma lista de questões para vocês no sistema lá da Moderna e aí vocês vão poder observar isso aí de uma forma melhor. Aqui é um exemplo que eu coloquei para que a gente observe como é que vai ser utilizada essas duas leis. A lei de Lavoisier, que é a lei da conservação da massa, e a lei de Proust. Aqui é um exercício bem simples, mas que deixa claro como é que vocês vão aplicar isso. Aqui, determinar os valores de x, y e z. Aqui a gente tem uma reação química, né? Onde a gente tem a presença aqui, gás hidrogênio reagindo com o gás oxigênio, formando água, H2O, certo? E aí o que acontece? A questão desses valores aqui, 1 grama de hidrogênio reagindo com 8 gramas de oxigênio. Professor, quanto é que vai valer X? Veja só, desse lado aqui eu tenho os meus dois reagentes. E o que é que diz a lei de Lavoisier? Que a soma da massa dos reagentes é igual à massa do produto. Nesse caso é do produto porque eu só tenho um, né? Mas poderia ter mais de um. E aí eu iria somar. Mas aqui, a soma da massa dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Logo, se eu tenho 1 grama de reagente, nesse caso aqui, se eu tenho 1 grama de hidrogênio reagindo com 8 gramas de oxigênio, 1 mais 8 vai dar um total de 9, certo? Fiz questão de colocar aqui, a soma da massa dos reagentes é igual à massa do produto, certo? Logo, X vai ter um valor igual a 9 gramas. Professor, como é que eu vou aplicar essa lei de Proust aqui agora? Porque assim, se a questão só tivesse colocado aqui assim, 3 gramas, Y e Z, como é que eu iria conseguir resolver essa questão, determinando os valores de Y e Z, se eu só teria o valor de 3? Se você fosse resolver através da lei de Lavoisier, você iria ter o que? 3 gramas mais Y é igual a Z, ou seja, a gente teria aí uma equação do primeiro grau,
que não teria uma solução, porque a gente teria duas incógnitas, né? Então aqui, na primeira linha aqui, ó, a gente só tinha uma incógnita, que era quem? O x. Então, ó, significa dizer o quê? Que não teria como resolver. Não teria como achar os valores de y e z através da lei de Lavoisier. Porém, a lei de Proust vem para ajudar a gente nessa situação. Porque o que é que vai acontecer aqui? Diz assim, professor, essa informação aqui para mim é útil na lei de Proust? Quer que eu vou responder para você que sim. Por quê? Porque o que é que diz a lei de Proust? Numa reação química, as substâncias reagem entre si numa proporção de números inteiros e pequenos, certo? E aí o que é que acontece? Aqui houve um aumento de 1 para 3 gramas. Significa dizer que aqui houve um aumento de 3 vezes. 1 grama vezes 3, houve um aumento de 3 vezes. 1 vezes 3, 3. Então, se eu estou dizendo aqui que ele está formando a mesma substância, o que é que vai acontecer? Todas as massas irão variar na mesma proporção. Então, se aqui ocorrer um aumento de 3 vezes, significa dizer o quê? Que aqui também vai aumentar 3 vezes, ou seja, 8 vezes 3, y vai valer quanto? Ó? 24 gramas, certo? Professor, o x aqui eu já descobri, ó, através da lei de Lavoisier, que é a lei da conservação da massa, ó, que o x aqui está valendo quanto? 9 gramas, porque quando eu somei 1 mais 8, deu um total de 9. Então, ó, o que é que vai acontecer? 3 gramas, 24 gramas, porque aqui eu vou ter, ó, de acordo com a lei de Proust, se todo mundo varia na mesma proporção, significa dizer o quê? Que se aqui variou 3, aqui vai variar 3 vezes também. Então, eu vou ter aqui um aumento de 3 vezes. Então, eu vou ter 8 vezes 3, 24. Y vai valer 24. E aqui, ó, o que é que acontece? Professor, 9 foi o valor que eu achei, 9 gramas foi o valor que eu achei através da lei de Lavoisier. E se todos eles aumentam na mesma proporção, eu vou ter aqui também um aumento de 3 vezes. 9 vezes 3 vai ter, Z vai ter um valor igual a 27. Beleza? Então, ó, com relação à lei de Lavoisier e lei de Proust, a gente vai ter mais questões desse tipo aí. Mais questões parecidas com essas. Beleza? Então, dá uma olhada lá na lista no portal da Moderna, que aí depois a gente dá uma corrigida em sala. Valeu!